Bom dia pra galera do Periscope, tamo junto. Só consegui entrar agora, meu dia foi super corrido, plantão o dia inteiro, academia, nem jantei ainda. Mas como eu prometi a vocês, vou tecer algumas considerações sobre o julgado do STF que foi proferido ontem. A segunda turma do STF considerou a invalidade das interceptações telefônicas ocorridas em relação ao ex-senador Demóstenes, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, algumas matérias que estão diretamente ligadas a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então vamos entrando, convidem os amigos de vocês, convidem os seguidores e compartilhem também nas redes sociais, tá certo? Então vamos começar, vou fazer um resuminho, tá bom? Não vou estender muito a live, porque já é meia-noite e pouco e tem muita gente que tem compromisso amanhã. Quem não conseguir assistir agora, assiste amanhã, tá certo? Vamos que vamos então? Pessoal do Facebook já tá aí e do Periscope também. Então vamos lá, pessoal, o que eu quero passar para vocês. Então vamos começar pelo começo. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, considerou as interceptações telefônicas ligadas ao senador Demóstenes. O Supremo considerou estas interceptações ilegais. O Supremo invalidou essas interceptações telefônicas. Essas interceptações elas foram realizadas no âmbito de duas operações: Operação Monte Carlo e Operação Vegas. Então, nessas duas operações foram realizadas interceptações telefônicas, buscando o quê? Investigar fatos ligados a jogos ilegais. Máquina caça-níquel, por exemplo. Então, essas duas operações, tanto a Vegas como a Monte Carlo, elas tiveram como objetivo investigar jogos ilegais. E nessas investigações surgiu o quê? O ex-senador Demóstenes. O ex-senador surgiu nessas investigações e a partir daí ocorreram vários desdobramentos. O principal deles foi a perda do mandato. O ex-senador, perdeu o mandato. O mandato foi cassado e ele passou a ser processado em outro juízo. Como ele era membro do Ministério Público, os autos saíram do Supremo Tribunal Federal, que na época ele tinha foro privilegiado, os autos saíram de lá e foram para o Tribunal de Justiça de Goiás. Então, em breve síntese, esses são os fatos. Um ex-senador envolvido em investigações ligadas aos jogos ilegais. Com o material probatório que foi colhido nessas investigações, o Ministério Público processou Demóstenes por causa de dois crimes: advocacia administrativa e corrupção passiva. Demóstenes passou a ser, portanto, processado. O que aconteceu? A defesa do Demóstenes passou a alegar que as interceptações eram ilegais. E aí recorreu para o TJ de Goiás. O TJ de Goiás, na condição de juízo natural, negou, não acolheu os argumentos, considerou as interceptações legais e depois a defesa foi para o STJ. No STJ, ela obteve o mesmo resultado. O STJ não acolheu os argumentos da defesa. Então, portanto, o TJ de Goiás e o STJ negaram acolhimento para o pleito da defesa do ex-senador. Eis que ontem o caso foi julgado pelo Supremo. Afinal de contas, as interceptações telefônicas que conseguiram captar diálogos do ex-senador, elas são legais ou ilegais? Como que nós vamos trabalhar com esse tema? Primeiro ponto, pessoal, para quem está anotando, para quem tem o Delta Derma, vou passar para vocês alguns apontamentos. Então vamos fazer uma breve retrospectiva
com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para quem está estudando para Delta, para delegado, esses julgados que eu vou passar são fundamentais. Para as outras carreiras também. Só que, para delegado, tem uma importância relevantíssima. Por quê? Porque envolve inquérito policial e indiciamento. Então vamos lá. Primeiro apontamento. Antigamente, o Supremo Tribunal Federal entendia que o foro privilegiado não abrangia a fase investigativa. Como vocês sabem, a persecução penal ela é integrada por duas fases. A primeira fase é a investigação criminal e a segunda é a fase judicial, da ação penal do processo. Quanto à segunda fase, nunca houve dúvida. Se a Constituição Federal fixou determinado foro para determinado agente, é óbvio que esse foro privilegiado, esse foro por prerrogativa de função, abrange a segunda fase, abrange a ação penal, abrange o processo. Assim, os senadores são processados no Supremo, os parlamentares federais, os deputados, os senadores, o presidente da República, todos esses são julgados no Supremo. Prefeitos são julgados pelos tribunais de justiça. Desembargadores são julgados pelo STJ. Então essas regras de competência, elas nunca deixaram dúvida nenhuma em relação à abrangência da segunda fase. Abrange a segunda fase e ponto. Qual que é a dúvida que começou a surgir? Esse foro privilegiado, ele abrange também a primeira fase da persecução penal? Abrange ou não abrange? Se o detentor do foro privilegiado ele está sendo investigado, é correto eu dizer que o foro privilegiado dele já deve incidir logo na fase investigativa? O Supremo Tribunal Federal, no começo, entendeu que não. Se o delegado de polícia está investigando um parlamentar federal, por exemplo, eu, delegado de polícia, não preciso pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que a ação penal contra o deputado ela vai ser julgada lá no Supremo. Mas na fase investigativa, eu, delegado, não preciso de autorização do Supremo para investigar o parlamentar. Esse foi o entendimento que vigorava antes. Não vigora mais. Se vocês quiserem ver o acórdão, eu vou citar aqui para vocês um número. HC 80592. HC 80592. Alguém coloca aí, para o pessoal anotar, por favor. HC 80592. Então, nesse HC, que foi julgado em 2001, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: o foro por prerrogativa de função não abrange a fase investigativa. Se o deputado federal está sendo investigado, o delegado da Polícia Federal, por exemplo, pode investigar esse deputado independentemente de autorização do Supremo Tribunal Federal. O delegado vai investigar o deputado e depois vai enviar o inquérito para o Supremo. Lá, o Procurador-Geral da República vai avaliar se é cabível ou não a deflagração da ação penal. Esse era o raciocínio que vigorava antes. O que houve? Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento dele. Anotem aí outro julgado. Inquérito 2411. Inquérito 2411. Isso, o Elbert colocou aqui. Agora vocês vão colocar outro julgado. Inquérito 2411. Coloca aqui o pessoal do Facebook e também do Periscope. Então, inquérito 2411. Coloquem aí, por favor. 2411. Isso, Albert, valeu. Aqui no Periscope também. Isso, Sabrina. Inquérito 2411. Nesse inquérito, houve uma mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A partir desse inquérito, o Supremo Tribunal Federal passou a entender da seguinte forma: a polícia não pode instaurar inquérito de ofício.
Não pode. Se a polícia está investigando um parlamentar federal, ela não pode abrir inquérito policial de ofício. Não pode instaurar inquérito de ofício. Então anotem aí. A partir desse julgado, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a polícia não está autorizada a instaurar inquérito policial de ofício para investigar parlamentares federais. Não pode. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que atualmente o Supremo Tribunal Federal entende que o foro por prerrogativa de função abrange também a primeira fase da persecução, abrange a investigação. Então, nas duas fases, eu tenho que observar o foro por prerrogativa de função. Se eu quero investigar um parlamentar federal, qual que é o foro competente para julgar ele? Não é o Supremo Tribunal Federal? Sim. Então eu devo pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal para instaurar inquérito. Eu não posso, de ofício, instaurar inquérito policial contra parlamentar federal. Eu dependo de autorização do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo entende que o foro privilegiado ele abrange não só a fase do processo, da ação penal, mas também a fase do inquérito. Então, olha que importante. Como vocês sabem, pessoal, o inquérito policial, tratando-se de crime apurado mediante ação penal pública incondicionada, a instauração de inquérito policial é de ofício. Se eu estou investigando um crime e esse crime é de ação penal pública incondicionada, eu posso instaurar de ofício. Essa é a regra geral. Só que, para quem tem foro privilegiado, essa regra geral não vale. Olha como que é importante. Então, na sua prova, no seu concurso, pode cair uma questão envolvendo foro privilegiado e investigação. Entenderam? Então, em síntese, se existir parlamentar federal sendo investigado, eu não posso atuar de ofício. Eu dependo de autorização do Supremo Tribunal Federal. Ok? Outro desdobramento dessa decisão. Se o Supremo Tribunal Federal autorizou a instauração de inquérito policial, ele vai acompanhar a tramitação desse inquérito policial. O ministro relator vai acompanhar desde o começo a tramitação desse inquérito policial, bem como o Procurador-Geral da República. Então, a supervisão do Supremo Tribunal Federal, ela abrange a primeira e a segunda fase da persecução. E outra consequência disso é o indiciamento. Eu, delegado de polícia, eu não posso indiciar um parlamentar federal investigado, eu não posso indiciar ele sem autorização do Supremo. Vejam, mais uma vez, uma exceção em relação à regra geral. É de conhecimento nosso que o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Ora, se é um ato privativo meu, eu não dependo de autorização para indiciar. É a regra geral. Eu, delegado de polícia, nos autos do meu IP, eu vou indiciar se eu entender que estão presentes os requisitos do indiciamento, indícios suficientes de autoria e materialidade. Então, regra geral, eu não dependo de autorização para indiciar o investigado. Essa é a regra geral. Essa regra vale para a grande parte dos mortais. Só que quando nós estamos falando dos deputados federais, dos parlamentares federais, aí muda. Aí eu não posso instaurar de ofício inquérito, porque eu preciso de autorização, e não posso também indiciar de ofício, porque eu dependo de autorização. Entenderam? Então, vejam como é importante vocês anotarem esse histórico que eu estou passando. Como era antes, como é hoje. Porque isso despenca nas provas. Principalmente para quem quer ser delegado de polícia. O examinador vai jogar na sua prova um probleminha envolvendo, por exemplo, o prefeito. Delegado, candidato, prefeito está sendo investigado. Você precisa de autorização
para investigar ele? Você pode, candidato, instaurar inquérito policial de ofício para investigar o prefeito da sua cidade? Como que você responderia isso na prova? Quero contar agora com a participação de vocês, pessoal do Periscope e do Facebook. Na prova, como que vocês responderiam isso? Você, futuro delegado, você, futura delegada, na sua segunda fase da prova, do concurso, cai essa questão. Prefeito fulano de tal cometeu crimes e você precisa investigar. É possível a instauração de ofício de inquérito policial contra o prefeito? Sim ou não? O que vocês responderiam? Vamos ver o raciocínio jurídico de vocês. Será que eu preciso de autorização do TJ? Até agora eu falei de parlamentares federais. Eu falei que o Supremo Tribunal Federal proferiu julgado e tem a sua jurisprudência consolidada em relação aos deputados federais. E os demais detentores de foro privilegiado? Será que essa regra do âmbito federal, ela se aplica no âmbito estadual? Qual que é a opinião de vocês? Vamos lá. O Márcio já manifestou aqui a opinião dele. Aqui também, pelo Periscope, o Rogério. Então vejam, pessoal, que interessante. Eu trato dessa questão no meu livro de questões comentadas de concursos. O que acontece? Nós já temos julgados no âmbito dos tribunais de justiça aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque existe o princípio da simetria. Então já há julgados dos tribunais de justiça estaduais aplicando o entendimento do Supremo no âmbito estadual, com base no princípio da simetria. O raciocínio é simples. Ora, se o Supremo Tribunal Federal entende que o foro privilegiado abrange a fase investigativa, eu devo aplicar isso em relação às pessoas que eu, Tribunal de Justiça, julgo. Se eu julgo os prefeitos, é correto eu entender que eu devo fiscalizar a fase investigativa. Então, se o delegado quiser investigar o prefeito, ele depende de autorização para instaurar o inquérito policial contra o prefeito. Entenderam? O mesmo raciocínio pode ser aplicado em relação ao indiciamento. Ok? E eu cito aqui no meu livro um julgado do Tribunal de Justiça do Amapá. Tribunal de Justiça do Amapá já proferiu um julgado nesse sentido. Tá ok? Tribunal de Justiça do Amapá. Tribunal de Justiça do Amapá. Tá certo? Então notem que atualmente os tribunais de justiça dos estados estão aplicando o raciocínio do Supremo por simetria, tá bom? Isso, Jefferson. Tribunal de Justiça que julga os prefeitos, ok? Então esse é o nosso primeiro apontamento. Esse é o nosso primeiro apontamento. Uma pergunta aqui do Periscope, ó. Esse descumprimento gera nulidade? Será que gera nulidade? Qual que é a consequência desse descumprimento? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Segurem um pouquinho aí. Gera nulidade ou não gera? Qual que são as consequências jurídicas desse entendimento do Supremo Tribunal Federal que vem sendo aplicado no âmbito dos estados por simetria? Quais são as consequências da inobservância? Segurem um pouquinho que daqui a pouco eu falo para vocês. Então, guardem essas informações na cabeça. Quem está anotando vai ficar com excelente material para estudar, porque está bem mastigadinho, está bem fácil de entender o histórico do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema. Tá ok? Vamos passar agora para o segundo apontamento. Segundo apontamento. Esses apontamentos são fundamentais para a gente entender o caso do Demóstenes. Segundo apontamento. Segundo apontamento diz respeito à teoria do juízo competente. O que é essa teoria do juízo competente, professor? A teoria do juízo competente, em suma, diz que determinado juiz
ainda que ele seja incompetente, se ele autorizar uma interceptação telefônica no momento em que ele não sabia que ele era incompetente, se ele autoriza essa interceptação telefônica no momento em que os autos, no momento em que as circunstâncias, no momento em que as provas não indicavam a incompetência dele, essa interceptação telefônica é válida. Então há vários julgados que acolhem a teoria do juízo aparente. Exemplo para facilitar para vocês. Teoria do juízo aparente, vamos entender. Imaginem que o juiz de São Paulo está responsável pelas medidas cautelares de determinada investigação. Então, eu, delegado de polícia de São Paulo, delegado Tiago, estou investigando um caso. Aparentemente um tráfico doméstico, um tráfico que não extrapola as fronteiras nacionais. Então, eu, delegado Tiago, estou investigando aqui um tráfico e eu faço uma representação de interceptação telefônica. O juiz daqui de São Paulo, ele autoriza. Mas ocorre que, no decorrer da investigação, a gente começa a verificar que, na verdade, esse tráfico não é só aqui no Brasil. Esse tráfico, ele é maior, ele tem ramificações internacionais. Envolve a Bolívia, envolve o México, envolve vários países. Então, notem, nesse caso, a Justiça Estadual é incompetente. Porque se o tráfico é internacional, cabe a qual justiça julgar? Cabe a qual justiça julgar o tráfico de drogas internacional? Qual justiça deve julgar o tráfico internacional? Pergunto para vocês, e aí? Qual justiça que é? É a federal. É a federal. Outra pergunta. A interceptação que o juiz aqui de São Paulo autorizou com base na minha representação, essa interceptação, ela é ilegal? Notem que o caso deverá ser julgado pela federal. Pergunto para vocês, a interceptação que o juiz autorizou, eu representei, ela é ilegal? Não é ilegal. Teoria do juízo aparente. Quando eu fiz o pleito, quando eu representei, quando o juiz aqui de São Paulo autorizou, nós não sabíamos que havia um tráfico internacional na jogada. Nós não sabíamos. Portanto, se aplica a teoria do juízo aparente. A interceptação telefônica é válida, ainda que o crime venha a ser julgado na federal, ainda que o juiz estadual seja incompetente. E o motivo é simples. Quando o juiz autorizou a interceptação, ele não sabia que ele era incompetente. Se houve autorização judicial, eu posso aproveitar essa prova. É a teoria do juízo aparente. Notem que esse cenário, ele se altera. Suponhamos que eu pedi a interceptação, nós descobrimos, depois de alguns meses, que o tráfico é internacional. Mesmo assim, eu, delegado, continuo representando pela prorrogação. E o juiz continua autorizando, mesmo sabendo que é crime de competência da federal. Nesse caso, a interceptação, ela é válida? Não, porque ele já tinha conhecimento que ele não era competente. E se mesmo assim ele continua autorizando, essa interceptação, ela vai ser ilegal. Então notem que a teoria do juízo aparente, ela está ligada às circunstâncias, aos elementos probatórios e à consciência em relação à competência. Entenderam? Então guardem essa questão do juízo aparente. Teoria do juízo aparente. Segundo apontamento, portanto, vamos para o terceiro. Terceiro apontamento, serendipidade. O que vem a ser a serendipidade? Esse tema é interessantíssimo, ele já caiu em várias provas, eu vou deixar para falar com mais detalhes em uma outra live. Prometo para vocês que eu vou marcar um dia
para a gente só falar de serendipidade. É um termo novo, não é? Considerando aí a repercussão. Agora, ultimamente, que anda muito em voga esse tema, a serendipidade. O que vem a ser a serendipidade? Esse termo diferente. Serendipidade nada mais é que o encontro fortuito. Encontro fortuito. Então, sempre que vocês ouvirem esse nome, serendipidade, vocês vão ligar ao encontro fortuito. Então, em breves palavras, vou explicar esse tema. Depois a gente marca um outro dia para falar com mais profundidade. A serendipidade, basicamente, ela pode se dar em duas hipóteses. Eu, delegado Tiago, faço uma representação para o juiz aqui de São Paulo, porque nós estamos investigando um crime de roubo. A minha interceptação, ela diz respeito ao crime de roubo. O juiz aqui de São Paulo autoriza. Só que, no curso da interceptação, nós descobrimos outros crimes. Não só o roubo, que era o alvo da medida, mas nós descobrimos também, por exemplo, casa de prostituição, manutenção, exploração da prostituição. Nós descobrimos vários outros crimes, tráfico de armas. Vejam, esses outros crimes que foram descobertos, eles entram nesse tema, encontro fortuito. Inicialmente, eu estava investigando um crime, o juiz autorizou a interceptação para investigar aquele crime, só que no curso da interceptação, eu descubro outros crimes de forma fortuita. Eu descobri por acaso. Eu descobri sem querer. Eu não estava investigando esses crimes, só que acabei descobrindo eles de forma fortuita, por acaso, sem querer. Entenderam? Então, o encontro fortuito, ele pode se referir a crimes que não eram investigados inicialmente. Essa é a primeira referência. Há também uma outra referência que envolve o encontro fortuito. Imaginem que eu, delegado, estou investigando o Tício. Estou investigando o Tício em relação à prática. Podem escolher qualquer crime. Estou investigando o Tício em relação à prática do crime A, do crime B e do crime C. Vamos pegar crimes contra a administração pública. Ocorre que, no curso da interceptação telefônica, eu percebo que o Tício tem comparsas. O Tício tem o Mévio. O Tício tem o Cifrônio. Então, notem que no começo eu estava investigando o Tício, uma única pessoa. Só que no curso da interceptação telefônica, outras pessoas ligaram para o Tício. O Mévio, o Ciprônio. E aí eu percebi que o Tício, ele tem comparsas que praticaram os crimes com eles. Então notem que o encontro fortuito, ele pode se referir também a pessoas. Então ele se refere não só a outros crimes não investigados inicialmente, como também a outras pessoas não investigadas inicialmente. Guardaram bem isso? O encontro fortuito, ele pode se referir a outros crimes ou a outros agentes. Ponto. Agora a questão que eu deixo para vocês. Esse encontro fortuito de provas, ele é válido? Qual que é a opinião de vocês? Se eu estou investigando o crime A e descubro outros crimes B e C, eu posso utilizar a interceptação telefônica do crime A nas ações penais para os crimes B e C? Ou, outra hipótese, se eu estou investigando o Tício e eu descubro a participação do Mévio e de outro, eu posso utilizar essa interceptação que era para o Tício, eu posso utilizá-la como prova para incriminar os outros agentes que foram encontrados de forma fortuita? Posso ou não posso? Qual que é a opinião de vocês? Posso ou não posso? Há ou não há requisitos para isso? E aí? Posso ou não posso?
Vejam que interessante. Nós temos três correntes. Três correntes. Primeira corrente defende que não posso utilizar a interceptação telefônica em relação aos elementos que foram descobertos de forma fortuita. Ora, se o Poder Judiciário autorizou a interceptação para determinado caso, é só para aquele caso. Os outros casos que foram descobertos não podem se valer da interceptação telefônica inicial. Porque inicialmente ela não previu a investigação, autorização para os que foram descobertos fortuitamente. Essa é a primeira corrente. Então a primeira corrente defende que eu não posso utilizar os elementos que eu obtive para interceptação telefônica, porque os outros casos foram descobertos fortuitamente. Para eles não havia autorização judicial. Essa é a primeira corrente. Segunda corrente. Segunda corrente entende que eu posso utilizar os elementos que eu consegui obter para interceptação telefônica em relação aos casos encontrados fortuitamente, desde que haja conexão ou continência. Então, eu posso utilizar a interceptação telefônica desde que haja conexão ou continência. Conexão ou continência. Aí eu posso utilizar a interceptação em relação ao encontro fortuito, tá bom? Ainda que a interceptação, a representação, a autorização judicial inicial, ainda que não tenham previsto o que eu encontrei de forma fortuita, ainda assim eu posso utilizar a interceptação, desde que haja conexão ou continência entre os casos, entre os fatos. Essa é a segunda corrente. Terceira corrente diz que não preciso ter conexão e continência. Se um juiz autorizou a interceptação telefônica, se a lei foi observada, se a Constituição foi cumprida, se eu descobrir algum crime, é óbvio que eu posso utilizar a interceptação telefônica, ainda que o crime descoberto não esteja previsto naquela autorização inicial. Não há como eu prever todas as possibilidades. Não há como eu imaginar tudo que eu posso descobrir. Ora, se houve a interceptação telefônica com base em autorização judicial, é o que basta. O que eu vier descobrir, eu estou no lucro. O importante é que o juiz autorizou. Essa é a terceira posição. A terceira posição já foi adotada pelo STJ. Então anotem, a terceira posição já foi adotada pelo STJ. A terceira corrente foi adotada pela Corte Especial do STJ, na AP, Ação Penal 690. Então, STJ, repetindo, STJ já adotou a terceira corrente. Terceira corrente, o STJ já adotou. Pela Corte Especial, olha que importante, pessoal. A Corte Especial, como vocês sabem, está acima das turmas. Está acima da quinta turma e está acima da sexta turma. É a Corte Especial. É um órgão superior do STJ. Ação Penal 690, a Corte Especial do STJ entendeu que, havendo encontro fortuito, se houve autorização judicial, eu não preciso ter conexão nem continência. Não preciso ter conexão entre os fatos, entre o que foi alvo da autorização e os descobertos posteriormente. Não preciso. Se houve autorização judicial, se há uma interceptação legal, é o que basta. Eu não preciso ter conexão entre o fato inicial investigado e os fatos posteriores descobertos. Não preciso. Orientação da Corte Especial. Ocorre que, posteriormente, a quinta turma do STJ, quinta turma, ó, julgado 30684, HC 30684, HC 30684. Nesse julgado, a quinta turma entendeu que é necessário ter o quê? A
ligação. A ligação, a relação entre o fato, objeto da investigação e aquele que foi descoberto. Então, nesse julgado da quinta turma, eles exigiram o quê? Uma relação entre o investigado e o descoberto, tá bom? Então, notem que há uma divergência no próprio STJ, mas com prevalência da terceira corrente. Rogério perguntou aqui pelo Periscope. E o LFG? Rogério perguntou sobre a corrente adotada pelo professor Luiz Flávio Gomes. Aqui, vou dizer para vocês dois termos diferentes, que também já foram cobrados nas provas. É um tema que o professor Luiz Flávio Gomes trata, que diz respeito à serendipidade de primeiro grau e de segundo grau. Então anotem aí, serendipidade de primeiro grau e de segundo grau. Mas o que é isso, professor? Serendipidade de primeiro grau e serendipidade de segundo grau. Para o professor Luiz Flávio Gomes, a serendipidade de primeiro grau é aquela que envolve o quê? Fatos conexos ou que tenham continência. Então, para o professor Luiz Flávio Gomes, a serendipidade de primeiro grau é aquela que envolve fatos que tenham conexão ou continência. Se tem conexão ou continência, eu posso aproveitar a interceptação telefônica. Notem, portanto, que o professor Luiz Flávio Gomes ele se filia à segunda corrente, porque ele exige conexão ou continência para que a interceptação telefônica seja aproveitada. O professor Luiz Flávio Gomes adota, portanto, a segunda corrente. E ele chama esse fenômeno de serendipidade de primeiro grau. Então, em suma, primeiro grau tem conexão com continência. Fechou? Lacrou. E o que vem a ser a serendipidade de segundo grau? Na de segundo grau, não há nem conexão, nem continência. E aí vocês vão perguntar, professor, mas se não há conexão nem continência, o que eu vou fazer com os fatos que eu descobri fortuitamente, que eu descobri por acaso? É simples. O professor Luiz Flávio Gomes defende que, no caso de serendipidade de segundo grau, o que eu descobri por acaso, eu não posso utilizar como prova. Eu não posso utilizar aquela interceptação para os objetos, para os fatos que eu descobri por acaso. Aí ele fala que essas descobertas fortuitas não vão servir como provas. Elas vão servir como notitia crimes, como notícia do crime. Então, se eu descobrir um fato que não tem conexão nem continência com o fato inicial investigado, esse fato que eu descobri fortuitamente, eu não vou poder usar como prova. Não vou poder usar. Eu vou usar ele como uma notícia do crime. Com base nessa notícia do crime, eu instauro uma outra investigação para apurar, entenderam? Mas eu não posso utilizar a interceptação no caso de serendipidade de segundo grau. O que eu descobri fortuitamente, eu vou usar como notícia de crime, tá bom? Conseguiram entender? Depois eu vou marcar um outro dia para a gente falar mais sobre a serendipidade. É muito interessante o tema. Para vocês terem ideia, a serendipidade, a maioria das pessoas não sabem, é um tema que vem lá de trás, que tem relação com obras literárias, que tem relação até com Sri Lanka. Sri Lanka tem relação com a serendipidade. Mas aí fica para uma outra live para eu explicar para vocês com mais profundidade. Tá certo? Todo mundo entendeu até aqui? Eu fiz 3 apontamentos principais. Vocês conseguiram entender até aqui? Pessoal, o Jefferson pelo Periscope, quem mais? Fefe, Dilson, Rafaela, Ana, Liana, Nagê, bastante gente. Rogério, Sabrina. Então até aqui vocês entenderam tudo, certo? A Dani, o Márcio. Apesar da hora avançada, quase 1h15 já, bastante gente online. Que bom. Sinal que o meu jantar adiado está valendo, não é? Não jantei ainda, mas se vocês estão acompanhando, sinal que está valendo. Aguardar um pouquinho aí
para jantar. Então vamos lá, vai ser uma ceia, né? Não é nem mais jantar, mas vamos lá. Vamos acabar então aqui, ó. Valeu pela força, valeu pelos comentários gentis, pelos elogios maravilhosos que vocês sempre fazem. Então, 3 apontamentos principais. Vamos agora falar sobre o caso do Demóstenes. Agora a gente já está com uma boa base para entender esse caso. Quem quiser anotar o julgado, ó, o julgado que o Supremo proferiu hoje foi por meio da análise do RHC 135683. 135683. Então anotem, RHC 135683. Esse foi o julgado do Supremo Tribunal Federal de ontem. O que o Supremo decidiu? O Supremo falou assim: as interceptações telefônicas relacionadas ao senador e senador Demóstenes, elas foram feitas, concretizadas nas investigações Vegas e Monte Carlos, que apuravam jogos ilegais. Até aí tudo bem. Ocorre que o ex-senador, quando ele estava sendo investigado, ele ainda era senador. Se ele ainda era senador, quem que tinha que ter autorizado a interceptação telefônica? Pergunto para vocês. Se na época da investigação, quando ocorreram as interceptações telefônicas, quando pegaram o Demóstenes pelo telefone, ele ainda era senador nessa época. Quem que tinha que ter autorizado as interceptações contra o Demóstenes? Pergunto para vocês. É isso mesmo, Danilo, Rafael, o Supremo Tribunal Federal. Ora, se na época da investigação do jogo ilegal, quando descobriram o famoso Carlinhos Cachoeira, lembram do Carlinhos Cachoeira? Carlinhos Cachoeira ligado aos jogos ilegais, com vários contatos políticos, e entre esses contatos, o Demóstenes. Nessa época, o Demóstenes era senador da República. Ora, se ele era senador da República, quem que era o juízo natural para autorizar medidas cautelares contra ele? O Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal? O que aconteceu nessa época? Foi mais ou menos assim, pessoal, para vocês entenderem bem. As investigações começaram e o senador, na época, Demóstenes, ele não era o investigado. Então esse ponto é importante. Quando as investigações começaram, lá no ano de 2008, 2009, por aí, o senador Demóstenes, ele não era o alvo das investigações. Não era o alvo das investigações. Esse ponto é fundamental a gente entender. Quando a investigação começou, grampearam, interceptaram outros alvos. O Demóstenes apareceu por acaso. Olha o encontro fortuito, ó. Olha o encontro fortuito. Quando as investigações ocorreram, interceptaram ligações de outros agentes que estavam sendo investigados. O Demóstenes não era o alvo. Não era o alvo. Não estava investigando o Demóstenes. Ocorre que, no curso da interceptação, ele começou a falar com os alvos da investigação. É mais ou menos igual aconteceu em relação ao Lula e a Dilma. O ex-presidente Lula, quando ele foi interceptado, ele não era mais presidente. Ele não tinha mais foro privilegiado. Ele era um cidadão comum. O juiz autorizou a interceptação em relação a ele. E aí uma pessoa que tem foro por prerrogativa fala com ele. Vejam, um encontro fortuito. Foi o que aconteceu. O Lula estava sendo interceptado. A Dilma falou com ele pelo telefone. Ela tinha foro privilegiado? Tinha. Só que ela não estava sendo investigada. Foi um encontro fortuito. Foi um encontro fortuito. Aconteceu a mesma coisa com o Demóstenes. Ele não era o alvo, mas ele acabou caindo nos grampos, de forma fortuita. Depois que os investigadores descobriram que ele estava envolvido nas investigações, demoraram um pouco
para mandar o caso para o Supremo. Mandaram, mas demoraram um pouco. E o Supremo entendeu ontem que essa demora foi injustificada. O Supremo entendeu que dava para ter mandado bem antes. Então ontem o Supremo falou, os investigadores tinham provas, tinham indícios, tinham circunstâncias no sentido de que o Demóstenes estava envolvido nos crimes. Assim que eles perceberam isso, eles já tinham que ter mandado o caso para o Supremo. Eles esperaram muito, eles demoraram muito. Então, portanto, as interceptações telefônicas em relação ao Demóstenes, elas são ilegais, porque ele era senador da República. O Supremo tinha que ter autorizado. Demoraram muito para mandar os autos para o Supremo. Então, as interceptações são ilegais. Ilegais. Usurpação de competência. A competência foi usurpada. Se o Supremo não autorizou, usurpação de competência. Interceptações são ilegais. Tirem essas interceptações dos autos. E aí cabe aí ao Tribunal de Justiça de Goiás avaliar. Extraídas essas interceptações que o Supremo considerou ilegais, restam ou não restam elementos probatórios contra o Demóstenes? Então essa questão, quem vai ter que falar é o Tribunal de Justiça de Goiás. Entenderam? Mas o fato é que o Supremo considerou que a competência dele foi usurpada, porque na época da investigação demoraram muito para mandar o caso para o Supremo. Tinham que ter mandado antes. Descobriram que o Demóstenes estava envolvido, já tinha que ter mandado. Esperou muito, foi fazendo interceptação, foi acontecendo e não mandaram para o Supremo. Por isso que o Supremo considerou as interceptações ilegais. E se a interceptação é ilegal, pessoal, ela é uma prova ilícita. Ela é uma prova ilícita. Ela é uma prova ilícita. Por quê? Porque desrespeitou as regras constitucionais e legais. No Código de Processo Penal, prova ilícita é aquela que viola normas constitucionais e também normas legais. Então, se as regras de competência fixadas na Constituição Federal não foram observadas, nós temos uma prova ilícita. As interceptações telefônicas que embasaram a ação penal contra o Demóstenes por corrupção passiva e advocacia administrativa, elas não podem, essas interceptações não podem ser usadas como provas, porque elas são provas ilícitas, provas que violam normas constitucionais. Elas devem ser o quê? Desentranhadas dos autos. Entenderam? Não posso usar essas provas. E mais, eu posso aplicar a teoria da árvore dos frutos envenenados. Todas as provas que são decorrentes dessas interceptações, elas são também ilícitas. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Então notem, respondendo aquela pergunta inicial, que perguntaram no começo, professor, mas qual que é a consequência de não observar a regra de... Qual que é a consequência de não observar a regra de autorização do juízo competente? Qual que é a consequência de não obter autorização quando o agente tem foro privilegiado? A consequência é essa, é invalidação dos elementos probatórios. Então imaginem que eu, delegado, estou investigando o prefeito e eu não pedi autorização para o Tribunal de Justiça. Eu estou investigando o prefeito sem autorização do TJ. Aplicando a simetria, todos os elementos probatórios, todos os elementos de convicção que eu produzi, eles serão ilícitos. Por quê? Porque a regra não foi observada, a regra de competência. Então, respondendo a pergunta de vocês, a consequência é a invalidação das provas, é a invalidação dos elementos probatórios. São provas ilícitas, porque a regra de competência não foi observada.
E vejam, quando a gente fala de foro por prerrogativa de função, nós estamos falando de uma regra de competência absoluta. Não é uma regra de competência relativa. Então, a consequência, Griffin, é a invalidação das provas, dos elementos probatórios. Outro detalhe muito importante que está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vou explicar para vocês. Outro detalhe importante, ó. Se eu estou investigando aqui, estou investigando uma organização criminosa. Essa organização criminosa cai no grampo, cai na interceptação. O Tício falando pro Mévio: ô Mévio, a gente pode tentar um contato com aquele senador tal lá de Brasília. Vamos ver se ele não ajuda a gente. Pergunto para vocês, esse diálogo que eu interceptei aqui em relação a pessoas que não têm foro, esse diálogo por si só já obriga eu, delegado, comunicar o juízo para envio dos autos ao Supremo? Esse simples diálogo que eu passei para vocês agora, por si só, ele já gera como consequência a remessa do caso para o Supremo? A simples menção de pessoas que têm foro privilegiado? Não. Então vejam, exatamente, ó, o Jefferson falou, ainda é abstrato. Então, para a jurisprudência do Supremo, para uma questão de organização, para uma questão de manter o funcionamento do sistema, eu não posso fazer com que os autos sejam remetidos para o Supremo quando há simples menções. Eu tenho que ter algo mais concreto. Isso também pode cair na sua prova. Olha que pegadinha. Então, na sua prova, o examinador vai jogar lá que os investigados que não têm foro citaram o senador A ou um parlamentar federal B. Isso por si só já atrai a competência do Supremo? Não. Menções vagas, sem algo mais concreto, essas menções por si só, elas não obrigam a remessa dos autos para o Supremo. Entenderam? Essa é a regra de acordo com a jurisprudência do Supremo. E para ficar bem claro, para vocês entenderem, vamos supor agora que eu, delegado, estou investigando um outro caso, uma outra organização criminosa. No começo, os integrantes dessa organização, os investigados, eles falam do senador A e do parlamentar federal B. Até aqui, eu, delegado, não preciso comunicar o juízo para o juízo daqui mandar para o Supremo, certo? Certo. Até aqui está tranquilo. Nós acabamos de ver que simples menções não atraem a competência do Supremo. Senão, nós atrapalharíamos muito o funcionamento do Supremo. Tudo teria que mandar para lá. Qualquer citação de nome teria que mandar para o Supremo. Nós teríamos uma inviabilidade lá no Supremo. Excesso de demandas. Teria o Supremo ainda mais processos para julgar. Então, preciso ter algo mais concreto. Agora, suponhamos que eu passo até algo mais concreto. Nas próximas interceptações, os integrantes dessa organização já começam a falar de forma mais detalhada. Ó, o senador B vai vir aqui para a gente conversar. Tá ficando, o negócio está aumentando. Na próxima interceptação, eu consigo pegar uma conversa do senador B com o Tício. O senador B fala determinada palavra, determinado termo que está diretamente ligado às investigações. Aqui eu já devo parar de investigar os fatos ligados a esse senador. Por quê? Porque se eu continuar investigando, eu vou ter invalidação futura. A partir do momento que já tem algo mais concreto, eu já tenho que parar a investigação em relação ao senador e tenho que comunicar ao Supremo. Lá no Supremo que vai ter prosseguimento. Vocês entenderam? Então, sempre que, seja o delegado da Polícia Federal, seja da Polícia Civil, sempre que esses delegados das polícias judiciárias estiverem exercendo suas funções investigativas, se esses delegados encontrarem fatos, circunstâncias, elementos mais consistentes, mais concretos, envolvendo pessoas que têm foro privilegiado, imediatamente esses delegados devem comunicar o juízo deles.
eu estou vinculado a qual juízo? Imediatamente eu tenho que comunicar o meu juízo. E o juízo, por sua vez, o juiz, tem que mandar para o Supremo. Imediatamente. Se eu continuar investigando, se o meu juiz aqui continuar autorizando, vai acontecer, inevitavelmente, a invalidação das provas, dos elementos probatórios. Então guardem isso. Assim que surgir algo mais concreto em relação ao detentor de foro prerrogativa de função, já tem que comunicar o juízo natural, já tem que comunicar o tribunal que vai julgar ele, imediatamente. Se eu der andamento, se eu der continuidade, eu posso causar futuramente a invalidação das provas. E todo o trabalho investigativo vai ser jogado no lixo, vai escorrer ralo abaixo. Então veja como é importante o delegado de polícia ser preparado para a investigação. Porque uma falha pode causar um prejuízo incomensurável. Entenderam? E agora, para finalizar, qual que é a minha opinião? Eu discordo do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas por quê, professor? Mas que absurdo, mas não sei o quê. Vou explicar para vocês. Lembra que eu falei no começo? Essa tese da defesa do Demóstenes, ela foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça de Goiás e também pelo STJ. Eu li o julgado do STJ que abordou essa matéria. Anotem aí, para quem quiser ler depois. O acórdão é o relativo ao HC 307152. 307152. HC 307152. Nesse HC, o STJ rejeitou a tese da defesa. Nesse HC, o STJ reconheceu a legalidade das interceptações telefônicas relacionadas ao Demóstenes nas operações Monte Carlo e Vegas. O que o STJ falou? Basicamente, o voto do ministro Rogério Cruz é muito elucidativo. Eu, particularmente, sou fã do ministro Rogério Cruz. Eu vejo que ele está se destacando muito ultimamente. Julgados recentes do ministro Rogério Cruz são impregnados de conhecimento e técnica jurídica. E nesse caso Demóstenes, o ministro Rogério Cruz proferiu um voto sensacional. Ele fala sobre vários pontos que nós comentamos aqui. Fala que o Demóstenes não era investigado inicialmente, houve um encontro fortuito e posteriormente o Supremo Tribunal Federal foi comunicado, que se o Supremo Tribunal Federal demorou um pouco para ser comunicado, isso foi em virtude da complexidade do caso, isso foi em virtude da necessidade de aguardar a obtenção de elementos mais concretos para acionar o Supremo, entenderam? Então, para quem quiser ler o voto, fica aqui a minha dica, HC 307152. Ministro Rogério Cruz proferiu um voto muito bom. Pessoal, as regras do jogo é óbvio que elas devem ser observadas. As regras legais, constitucionais, elas devem ser observadas. São elas que compõem o devido processo legal. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Essas regras, esses princípios, valem para todos. Não importa se é o Zé da esquina que furtou um botijão de gás, não importa se é o senador da República, não importa. Todos merecem respeito. Todos merecem um devido processo legal. Só que há vários pontos de vista. O Supremo Tribunal Federal ontem adotou um ponto de vista. O STJ adotou outro. Em muitos casos, há uma linha muito tênue. A fronteira que separa o entendimento do outro é muito tênue. Você não consegue afirmar de forma peremptória que aquela corrente é a correta ou que essa é a mais correta. Por quê? Porque é uma fronteira muito tênue em muitos casos, separando um entendimento do outro. Peguem como exemplo um caso de tortura. A pessoa foi torturada, levou choque, foi afogamento. 100% das pessoas falariam: a prova é ilícita. Ela foi torturada. Dificilmente nós encontraríamos uma
uma alma que diria o contrário. Não, não foi tortura. O afogamento não caracteriza tortura. O choque não caracteriza tortura. Então notem, em alguns casos não há nível de subjetividade, não há nível de discricionariedade. As opiniões são praticamente unânimes, uniformes, idênticas, porque o caso concreto não abre margem, não abre brecha para discussão. Agora tem outras situações que nós vamos ter muitas divergências, não só na doutrina, como na jurisprudência. Em muitos casos fica 50% aqui, 50% ali, porque a linha que separa esses raciocínios, ela é tênue, entenderam? É o caso, por exemplo, do cenário da bomba relógio. A gente discute muito isso quando o tema é terrorismo. Eu posso torturar o terrorista para salvar o país inteiro de uma catástrofe nuclear? Eu posso sacrificar uma vida em prol de milhões de vidas? Muitas pessoas vão falar que não, não pode. É ilegal, é tortura. Isso é inaceitável. Outras dirão proporcionalidade, razoabilidade. Entenderam? Então, há casos e casos. Por isso que eu digo para vocês, o fato de adotar o entendimento do STJ não significa que as regras do jogo não foram observadas. Significa observar o caso concreto sob outro prisma. E o voto do ministro Rogério Cruz foi fundamentado e eu concordo com ele, com a máxima vênia, com a devida vênia em relação ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, pela segunda turma. Mas, exercendo a minha convicção e a minha opinião, eu prefiro o entendimento do ministro Rogério Cruz. Tá bom? Cada um é livre para se filiar à corrente que achar melhor. Mas eu entendo que o Demóstenes ele não era investigado. Foi um encontro fortuito que ocorreu em relação às provas encontradas, ligando ele aos fatos investigados. Então foi um encontro fortuito. Ele não era investigado inicialmente e depois o Supremo Tribunal Federal foi comunicado sobre esse encontro. Se demorou um pouco, a gente tem que colocar na balança, tem que analisar as circunstâncias do caso concreto, tem que ver se há justificativas ou não. Ok? Então é isso que eu queria passar para vocês. Tá certo? E aí, o que vocês acham? STJ ou STF? Qual que é a opinião de vocês? Depois dessa live, né, quase 1h40 da manhã, daqui a pouco já vai ser meu café da manhã, o jantar virou café da manhã, e daqui a pouco eu tenho que acordar também, então vou dormir muito pouco, mas com certeza valeu a pena por vocês que estão até agora aqui me acompanhando. E aí, quero saber, pessoal do Periscope e pessoal do Facebook, STF ou STJ? E aí, vocês são os ministros agora. STF ou STJ? STF ou STJ? O que vocês acham? STF ou STJ? STF? Quem que é a favor da STF? Quem que prefere a STJ? Arthur STF, Rogério STJ. Muito bom. STJ bastante aqui, Jefferson, Flecha, Sabrina, Thales STF. Vocês viram? Até aqui entre vocês está bem dividido, né? Então, realmente, STF no Facebook está ganhando. STJ no Periscope está ganhando. Então, STJ no Periscope, STF no Facebook. Vejam que nas próprias redes sociais, entre os estudantes, entre os advogados, entre os futuros juízes, promotores, delegados, há divergências. Tá certo? Tá ok? Então é isso, pessoal. Valeu pela atenção. Foi um prazer voltar a falar com vocês. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, depois deixa uma mensagem lá no meu Instagram ou no Facebook, no post sobre essa live. Deixa uma mensagem lá, gostei, valeu, aprendi coisas que eu não sabia. É importante para mim receber esse feedback de vocês, tá bom? No meu Instagram eu publiquei lá uma chamada para essa live. Tá certo? E é isso. Uma coisa que eu queria passar para vocês. No meu grupo do Telegram, quem não tá, entre, porque a gente também faz um belo trabalho lá pelo Telegram, ok? Entrem lá no meu grupo de estudos pelo Telegram. Para entrar lá no Telegram, as instruções estão nos meus posts no Instagram, no Facebook. É facinho entrar lá no meu grupo, no Telegram, ok? E acesse as outras redes, Instagram,
Instagram, Periscope, YouTube, Snap. Eu tô como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. Em todas as redes. Só no Facebook, na minha fanpage, que eu estou de uma forma diferente. Lá eu tô como Delegado Thiago com TH. Tá certo? Pessoal, valeu mesmo. Agora eu vou então finalizar. Telismar, Francisco, Jefferson, Márcio. Vocês são foda, vocês são demais. Pessoal do Facebook. Pessoal aqui também, a Sabrina, o Rogério, o pessoal do time dos Tratorzeiros, Danilo. Valeu mesmo pela companhia. Bastante gente, né? Quase 2 horas da manhã, o pessoal ligado. Tenho certeza que essa live vai ajudar vocês nos estudos. Tá bom? Fiquem com Deus. Valeu pela força. Até a próxima. E vamos passar o trator. Bora passar o trator. Valeu. Abração. Tamo junto.